No segundo episódio da série VEC, a história de um povo pentacolor, ouviremos Gilney e Generose. Eles que tiveram por muitos anos à frente do VEC e poderão nos contar a fundo como os trabalhos são desenvolvidos por aqui. Confira! Surgiste da força de um povo que unido provou seu valor. Bom dia então, estamos aqui, meu nome é Gilney, administrativo do Veranópolis, hoje presidente do conselho. Diga-se de passagem que de conselho nós não temos muito a falar, porque ele nunca foi muito trabalhado e muito questionado, mas estamos aí para falar da história e contar um pouquinho sobre o Veranópolis. Então, meu nome é Gilberto Antônio Generose. Hoje eu ocupo o cargo de um dos presidentes, né? Eu cheguei no Veranópolis como participante de reuniões e jogos e viagens no ano de 2000, mas não fazia parte da direção. E em 2003 foi o primeiro ano que a gente compôs um quarteto, né? Junto com o Dr. Valdemar, com o Wilson Roncato, Pedro Siviero e eu. E aí iniciou uma trajetória de estar sempre na direção, né, que ela se mantém até hoje, em 2020. Então temos muitas histórias para contar nesse tempo todo aí. Mas o primeiro que chegou no Veranópolis foi o Gilney, né? Quando eu cheguei, ele já fazia parte da direção. Eu te diria que eu cheguei para o primeiro, sim, quase 10 anos antes. E desde a fundação do Veranópolis, o meu sonho sempre era que criassem um clube só dentro do município. Foi criado e a partir daí, em 1994, foi quando o Clóvis, o meu irmão, assumiu como presidente do clube, que foi chamado aquele ano o gauchão era o Interminável. Ele começou em fevereiro e foi até novembro de 94. E a partir daquele ano eu lembro que o escritório do Veranópolis em si era ali na imobiliária. E não existiam naquela época computador, máquina elétrica, era máquina de datilografar. E nós fazíamos em 6, 7 vias os contratos. E era eu quem fazia os contratos do Veranópolis. E era uma dificuldade muito grande, porque desde aquela época lá, a burocracia continua como hoje. Você tem que pedir transferência de federação, pagar taxa e fazer. Só que hoje é prático. Hoje tu manda até por um WhatsApp, manda por computador. Aquela vez só tinha fax. Hoje não tem circulação de documento, né? Aquela vez tinha muita documentação, Gilberto. Eram 6, 7 vias de contrato para cada atleta, eram carbonado com máquina de datilografar. Eu ainda não era muito bom na datilografia, então tinha que ter cuidado, porque você não podia rebater, porque eram 6, 7 vias. Mas a dificuldade maior que eu lembro da época era a transferência de federações, porque o fax naquela época já foi uma revolução, né? Sim. Eu era meio burrinho, ainda não sou tão melhor, mas a gente ficava imaginando como é que você colocava um papel aqui e o papel ia sair lá no Mato Grosso, numa federação, para pedir uma transferência. Mas era muito complicado, muito difícil, mas foi legal, era bom, porque todos os jogos terminados na segunda-feira eram 10, 12 jogadores ali na imobiliária. E nós não tínhamos ela ali onde tem hoje, era na salinha de cima, que era do tamanho disso aqui. Então, se chegasse algum cliente, não tinha como entrar, porque mas era bem divertido. O cliente ficava para depois. Podia, mas era bem interessante, era uma coisa mais familiar. O Veranópolis era muito pequenininho, e o tratamento com os atletas também era um pouquinho diferente. Hoje é mais profissional, você tem uma comissão técnica que fica girando em torno de 15 pessoas quase. Certo. Naquela vez era treinador e preparador físico, que o mesmo preparador físico era treinador de goleiro. Então,
O futebol profissionalizou muito, eu acho que melhorou bastante. Assim, da tua época, para mim, nós não tinha gerente do futebol. Aí nós já estava aqui, tá na outra sala ali quando eu cheguei. Mas a gente saía e passava a chave, não ficava ninguém. Não consigo entender hoje como é que tudo funcionava. Claro que era uma maneira diferente, né? Não se tinha esse contato com os jogadores do dia a dia. E era assim que funcionava. Depois, quando que eu cheguei aí, o nosso primeiro gerente de futebol que veio de fora foi o Reis. E fomos nós ali numa administração dessas que a gente trouxe. E que foi indicação do Gilmar. Foi indicação do Gilmar. E que foi um belo diretor de futebol, não dá para... E depois também uma coisa pitoresca, né? Quando que o Reis foi embora, ele foi para o Brasil de Farroupilha lá fazer ano inteiro, carteira assinada, que isso sempre tem no futebol, né? Aí, de novo, lá na tua imobiliária, eu cheguei e estava o Gilmar lá. E ele indicou... que nós precisávamos de um gerente de futebol. E aí ele deu o nome do Ademir. Dali da tua imobiliária eu liguei. Isso aí. Eu sempre mexo com ele, né? Daí, Ademir, aqui é do Veranópolis, eu sou presidente, estou aqui com o Gilmar. Foi meu colega e tal. Pois é, nós estamos precisando de um gerente. Ele me disse assim, que horas eu chego? Cara, mas o salário e tal, que horas eu chego? Ele estava muito precisado de serviço e ele queria ter um início de trabalho. Ele queria iniciar o trabalho, como que realmente ele iniciou, porque ele ficou aqui com nós 9 temporadas. Mas e veja também como as coisas acontecem dentro, talvez não só dentro do Veranópolis, né? Mas nós damos a primeira oportunidade para o Ademir, como gerente de futebol, porque ele queria mostrar o serviço dele e tinha que começar no clube. E para quem não tem experiência, é difícil algum clube contratar. Todo clube quer alguém que já esteja trabalhando. E a mesma condição que aconteceu com o Ademir, nós propiciamos para o Gilmar. Certo? Ele terminou o vínculo dele como goleiro de futebol profissional. Ele foi o goleiro da seleção do ano. Do Gauchão. E aí ele iniciou como treinador dentro do Veranópolis, que também foi uma aposta que nunca se sabia se podia ou não dar. Claro que a gente tinha uma credibilidade em cima da pessoa dele. Como treinador profissional nós não tínhamos, né? Então, certo. Foi de toda a direção, do Wilson, minha, tua, foi uma aposta muito grande. Foi uma aposta no amigo, né? Isso aí. Não no profissional. Não. Na pessoa do Gilmar, porque a gente não sabia. E também diga-se assim, ele também não sabia de que forma ele ia conseguir fazer esse trabalho como... É uma coisa bastante difícil de acontecer, né? Assim, num clube de primeira divisão, num campeonato, é inédito isso acontecer. Dificilmente os clubes apostam em... Começa que nem depois do Sananduva, foi atleta, foi treinador da nossa base bastante tempo, né? Até chegar no profissional. E hoje ele continua como treinador também num clube fazendo um belo trabalho lá no Inter de Santa Maria. Eu falo bastante com o Jauri lá, que é o presidente. Eles apostaram e vai ser ele o treinador se o campeonato reiniciar. Então o Veranópolis né, Gilney, um clube de oportunidade. Do Tite, que é a nossa maior, sim, não tem dúvida. Do Simeonato, do Gilmar, do Ademir. Thiago Nunes, Thiago Nunes. O Reis só não continuou porque ele realmente não quis, por questões pessoais, ele não quis mais seguir no futebol, mas ele podia estar tranquilamente até hoje. Continuando aqui, sem dúvida nenhuma. Experiência ele adquiriu aqui no Pelo profissionalismo dele, não tem a dúvida que podia ter continuado. E outra aposta que nós fizemos, mais a parte de presidentes, que foi no fininho como trabalhando dentro do futebol, que demonstrou que tem capacidade e que pode ser um belo gerente de futebol, né? Exatamente, isso aí, o próprio que hoje não atua mais, mas que veio e foi até praticamente um gerente, era mais um diretor do futebol, o Zucchinali. Também. O Zucchinali começou no futebol de salão e veio aqui e também não está aí mais porque não quer, porque prefere
não fazer parte, né? E da mesma forma, o Zucchinali também, na época que trabalhou, ele também não tinha experiência, né? Nenhuma de futebol. Nós somos na Federação Gaúcha, que tinha uma reunião lá. O diretor de futebol era o Tampinha, que ele não queria mais, ele estava cansado e tal. Nós participamos da reunião, na volta, eu dirigindo, eu disse, Zucchi, tu vai contratar quem de treinador? Como assim? Sim, porque tu é o diretor de futebol e eu gostaria que fosse o Paulo Henrique. E foi o Paulo Henrique. Já tinha falado com o Dr. Valdemar e tal, né? Disse, mas como eu, diretor? Não, tu é o diretor. Nós queremos saber quem é o treinador. Nossa preferência é o Paulo Henrique. Ele ligou para ele, contratou o Paulo, voltando de lá para cá. E a primeira reunião que nós fizemos com o Paulo foi no apartamento do Zucchinali, ele fez um churrasco lá, e o primeiro jogador que contrataram foi o goleiro Marcão. Marcão. Que já tinha jogado no Glória de Vacaria. A preocupação dele era quem é que ia pagar o petróleo. E eu ouvindo aquela conversa do Zucchi com ele, não, porque tu vê que a gente paga, esse mas que diabo de petróleo é isso? É a gasolina, presidente. Ele quer saber quem é que vai pagar a gasolina para ele vir. Para ele vir veja só como são. Mas em cima disso, né, Gilei, os frutos acontecem. Não sei. Aconteceu de nós, pelo último jogo, né, a gente permaneceu da primeira divisão, mas aconteceu de nós, em 2012, com o Gilmar, sermos campeão do interior. Isso aí é o nosso título maior. É o título maior, não tenha dúvida. Então a aposta que a gente fez no Gilmar deu certo mesmo. Aqui no Veranópolis já deu certo. Depois ele vai para Chapecoense e faz aquele brilhante trabalho que ele fez Mas lá. Gilberto, olha só, veja que o Veranópolis sempre manteve uma linha. Né? Desde que iniciou o campeonato, quando subiu a primeira, antes de subir, ainda na segunda divisão, que era o Tite. Sim. Era uma pessoa de índole fantástica. Era não. Continua sendo. Mas ele veio e depois que ele saiu, sempre vieram treinadores da mesma linha. Assim, um ano, outro talvez, porque por loucura, por desespero de situação de competição, mas senão sempre foi numa linha de pessoas corretas, de pessoas trabalhadoras, que eram pessoas mais ligadas à família, que não eram aqueles... E aqueles que não eram dessa índole aí saíram logo. Saíram logo, não conseguiram se manter, né? Teve um deles, que não precisa a gente falar o nome, nós tínhamos ganho um jogo, nós ganhamos um jogo e nós tínhamos, acho que foi do Ipiranga de Erechim. A gente foi lá, nós saímos, assim, acho que estava 3-0 e a gente acabou ganhando por 4-3, foi uma coisa assim, teve uma queda muito grande de rendimento. Ele botou os jogadores aqui na escadaria, o Sananduva era treinador. Eu lembro. E eu estava no canto da parede aqui escutando. E aí o Zucchinali começou sapatear na calçada ali, né? Não, mas não pode. Começou a desmerecer todos os jogadores. Quando ele chegou, quando terminou a reunião, chamei o Zucchi aqui. Quem é que nós vamos pegar de treinador? Como assim? Esse cara não fica mais aqui. Não, mas nós temos um jogo, era com o Caxias. Pode mandar embora. Foi o Ademir? Ele não vai. O Ademir assumiu lá? Ele mandou embora, o Ademir assumiu lá e depois veio o Gilmar. É isso aí. O Gilmar já estava contratado. Porque assim, não, o que ele fez com os jogadores não se admite. Eu não admito para ninguém, mas isso aí, cara que nós estamos pagando, estão aqui vestindo a camisa do clube e fazer o que ele fez, uma palestra daquelas ali, eu não sei, àquela altura, eu não sabia se era normal acontecer isso com o treinador. Mas eu ouvindo, não iria funcionar. Mas tu notavas que naquela palestra que ele deu, eu estava escutando também. Ele queria tirar a carga dele e jogar para os atletas. Sim, né? Imagina. Não foi uma situação anormal, foi uma situação normal em cima de um treinador que não se viu que não tinha mais comando no grupo. Depois, falando com o Sananduva ali, o Gilmar já tinha assumido, ele falou, sentado ali no sofá, disse, presidente, eu não fui no pescoço dele porque eu estou no Veranópolis. Mas se eu estou em outro time, eu encerro minha carreira e deu, porque isso aí que ele fez não tem cabimento.
Mas bom, por isso que eu te digo que... Tanto que não tem cabimento, como ele foi embora. Sim, né? foi embora. Mas por isso que é o que nós conversamos, né? A linha do Veranópolis sempre foi uma linha Sim. transparente e uma linha bonita, né? Então não... E até nesse ano que a gente caiu. Não tem culpado nenhum. Tudo foi feito certo, tudo foi feito como a gente sempre fez, né? Procuramos dar oportunidade de novo e não foi por causa disso que a gente caiu. Simplesmente não deu certo e era para nós ter essa experiência. Era para nós passar por aqui e nós saber que a gente também cai. Porque estava muito na nossa... Não, porque o Veranópolis, 23 anos, 25 anos e nunca caiu. Não, o Veranópolis também pode cair. O dia que nós voltar, todos que passarem pela direção vão pensar diferente. Vão pensar que o Veranópolis também cai. E uma outra situação que tem que ser colocada também é que o Veranópolis, desde a época da fundação, lá em 1992, ele sempre teve presidentes que praticamente não tinham experiência, né? Não tinham experiência, digo assim, ó, dentro do futebol. O único presidente, acho que tinha um pouco de experiência, é o Wilson, que jogava um pouco de futebol. De administração não tinha, e o Dr. Valdemar, que sim, se criou dentro da coisa. Porque de resto não tinha assim uma... Todo mundo sempre foi pego de surpresa. Sim. Né? Eu fui tão pego de surpresa que eu só acompanhava, viajei com o Valdemar, eu acho que contigo, mas eu era o motorista. Aí terminou o ano ali, eu acho que 2002, ninguém queria pegar o Veranópolis. Ninguém queria, como sempre, ninguém queria pegar o Veranópolis. E tinha o Wilson, o Pedro e o Valdemar. E nenhum deles queria mais. Aí o Valdemar, numa reunião, disse: nós vamos ter que ser em 4. Nós vamos arrumar mais um e nós vamos tocar o Veranópolis em 4. Com 4 nós vamos conseguir. Terminou a reunião, no outro dia de manhã entrou o Valdemar lá na minha corretora. Eu tinha aqui do lado da Serrana ainda. Ele sentou ali e disse: cara, tu vai ser presidente junto com nós do Veranópolis. Eu, presidente do Veranópolis, gente, não sei nada de futebol, nada mesmo. Administrar a minha corretorazinha que eu tinha ali, começando também, né? Aí ele disse: não, vai ser. Tu vem ali, tu começa escutando, depois tu vai ajudar. Cara, 2013 e 2020 e o Veranópolis está aí. E teve anos, Junei, que ficamos eu e tu sabe, o Wilson saiu, o Dr. Valdemar foi para prefeito, o Pedro também saiu logo em seguida, né? Então, praticamente o Generoso e o Junei tocaram o Veranópolis, 1 ano, 2, não me lembro quanto tempo. Então isso aí, se tu não sabia, se tu não tinha aprendido, tu aprende ali na hora, na marra, não tem história, né? Então, claro, sempre com o apoio no futebol, porque eu, se tivesse que montar um time, não saberia até hoje, não saberia. Não, eu acho... Tinha alguém sempre forte no futebol nos ajudando, o Quinalha, o Reis, o Ademir, o próprio Dr. Valdemar, né? O Tampinha ajuda muito também ali, né? Tampinha, então, que foi, na realidade, ele foi diversos anos também, ele fez a montagem do clube, sim, né? Ele sozinho, né? No telefone, isso aí. Mas eu tenho dúvida se algum clube já passou pelo que o Veranópolis passou. O Veranópolis, eu lembro que nós fizemos reuniões no dia 24 de janeiro, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Lá no escritório do Wilson, antigo escritório do Wilson. E vamos fechar, não vamos participar e vamos fechar. E sempre tinha um que dizia não. Quase sempre. Sempre o mesmo. Sempre o mesmo que era o Dr. Valdemar. O Veranópolis sempre teve dívida, né? O Veranópolis sempre foi um clube que nunca conseguiu sobreviver porque nos campeonatos antigos a federação nunca dava um centavo para o Veranópolis. Então o Veranópolis sempre viveu de rifa, de promoção, Bom, eu passava meus fins de semana na praça. Vendendo rifa. Era todo fim de semana eu estava lá. Esse do dia 24, Junei, eu não vou me esquecer nunca disso. Lá na sala do Wilson, devendo 40 mil reais, gente. Naquela época era 400 mil hoje. Eu ia dizer mais, mas era 400 mil reais, nós não tinha
R$10 para comprar uma dúzia de ovo no caixa do Veranópolis. O Valdemar disse, ó, o treinador vai ser o fulano de tal, eu vou ligar para ele, tampinha, liga para ele e monta o time. Devendo 400 mil, a federação não mandava nada, se gente, vamos fazer como? E dele rifa, e dele vender coisinha na praça, e foi de novo. Mas o que o doutor Valdemar sempre falava? Ele dizia, gente, você tem que entender o seguinte, ó, nós estamos devendo 400 mil. Se nós fechar, nós vamos ter que arrumar os 400 para pagar. Estamos devendo isso aí. E se nós continuarmos, pode acontecer de daqui a pouco vender um jogador ou dar certo alguma coisa e nós conseguir. E foi nessa insistência, nessa persistência que o Veranópolis foi indo. Tanto ele falou isso que quando o Wilson e eu... Não, o Wilson não, e eu não. Sim, quando nós ficamos sozinhos, o Wilson e eu na direção, o Veranópolis devia, aí sim, esse número é certo, 800 mil reais. A dívida do Veranópolis era 800 mil reais, vinha dinheiro da federação, mas tu não podia contar para pagar a dívida, porque tu precisava montar o time. Surgiu um cara de Minas que levou o... Não lembro o nome dele. Eu vou me lembrar. Levou para a Inglaterra, cara. Um jogador do Veranópolis aqui era titular meia boca, tá? Vendeu o cara para a Inglaterra, nós pagamos os 800 mil e sobrou 200 mil reais. Como um jogador. Aquele sonho do Valdemar se concretizou, né? Aí depois, claro, nunca mais a gente teve uma dívida dessas, mas graças a esse jogador, que depois eu vou me lembrar o nome dele, aliás, eu deveria ter ele sempre na minha cabeça, que nem eu tenho o nome da minha neta, né? Porque esse aí virou a história do Veranópolis. Gente, eu ia no Banco do Brasil, Gilney. Isso aí é história. Eu ia no Banco do Brasil fazer o câmbio das libras esterlinas que o Veranópolis ia receber. Uma coisa que para os clubes grandes hoje é corriqueiro, né? Sim, tem isso aí. Imagina, o Veranópolis é o quê? 10 anos atrás. 10 anos atrás. Aí depois ele foi para lá, ficou 2 anos e ele veio aqui no Veranópolis de novo. Ele encerrou a carreira aqui até. Engraçado que eu não me lembro o nome dele, cara. Mas, assim, são coisas que acontecem, né? E acontece para quem, né? Para quem trabalha. É isso aí. Sim. Porque nós podíamos ter largado os 400 mil naquela época, lá os 40 mil, ficar devendo para todo mundo e deu, né, gente? Parar por aí, né? Mas assim, ó, mas mesmo trabalhando sério, quando tu é muito honesto, quando tu é muito, eu te diria assim, ó, nem só tanto honesto, mas ingênuo também. O Veranópolis sempre foi uma direção muito ingênua. E levou cada trampo, meu amigo, levou cada golpe, aí o pessoal veio, em termos de categoria de base, até em profissional, né, uma história aí que nem é bom falar muito, mas é assim, ó, de fazer apresentação e fazer festa de gastar 100 mil reais com gente vindo de avião, gente parando em hotel melhor que tinha na cidade. Só que depois a conta veio, né? A conta veio. E quem pagou essa conta fomos nós. Mas a gente não fez essa conta, mas quem pagou foi eu, foi tu, foi o Wilson, foi o Valdemar. Mas e tu lembras como é que foi paga essa conta? Não lembro. Quase como o fechamento do Veranópolis. Quando nós fizemos um acerto com aquela empresa não é de alimentos, de proteína lá, aquela farmácia... Ah, sim, a Global. Não desmerecendo a Global, por favor, né? Eles ajudaram a gente de forma certa e correta, como eles prometeram. Mas aí, em função daqueles... Era o quê? Aqueles... suplementos que os jogadores tomaram, o Veranópolis acabou caindo com 2, 3 jogadores no doping. E nós fomos a julgamento, era para quase fechar o clube, eliminar os jogadores e o laboratório que forneceu, que já não era Global, foi um outro laboratório mais forte. Acabou pagando. Pagando por quê? Porque os jogadores tomavam esses alimentos, esses suplementos e constou lá uma substância que não podia tomar. Sibustramina. Tinha dentro do comprimido
que é para emagrecer, e ele agita, ele não pode no exame antidoping. Aí a gente conseguiu provar que aquele aminoácido, aquele suplemento, aquela subestramina estava dentro do comprimido. Nós fomos diversas vezes e não constava na bula da medicação que aquela substância tinha. Estava dentro. A nossa sorte é que nós compramos 2 latas daquilo. Uma a gente abriu e deu para os jogadores, e a outra estava fechada. Aí fizeram um exame naquela que estava fechada e naquela que estava aberta. E tinha essa substância nos 2. Aí o laboratório foi um lote que saiu assim, a defesa deles. Mas enfim, eles pagaram para nós. O Fininho foi um que caiu no... Teve mais jogador. Teve o Adams, que é o lateral, e um volante, que eu não me lembro o nome dele, e o Fininho. 4 jogadores e o Veranópolis. Aí que nós pagamos essa dívida. Essa dívida daquela festa astronômica. Sim. Podia ter ajudado o Veranópolis e acabamos gastando, mas assim, ó... Não adianta ter dinheiro em cofre e a moral do clube ser outra. O Gil Neito tem que ver as videoconferências que a gente faz de 16 clubes, tá? Assim, quando fala o Veranópolis, não é o Generose. Quando fala o Veranópolis, todo mundo... todo mundo ali, tu enxerga todo mundo, né? Numa videoconferência no computador. Tu tem que ver o peso da palavra, da opinião que tem no Veranópolis. Porque todo mundo sabe. É corrente, não é que o Veranópolis seja o único honesto. O Veranópolis é honesto, é um clube de cidade de 25 mil habitantes e ficou todo esse tempo na primeira divisão. Jogadores querem vir para cá, treinadores querem vir para cá, todos têm o sonho de vir trabalhar no Veranópolis. Isso aí tem um nome do nosso primeiro presidente até os presidentes de hoje, sempre na mesma linha, né? Quer dizer que é isso que eu quero colocar, que a responsabilidade de ser presidente é algo que só quem é presidente sabe. Em não dormir à noite, em sei lá, de deixar a família de lado em muitas situações, como vocês fizeram, como todos os presidentes fizeram. Tá? Então eu acho que é isso que nós temos que entender, que querer ser presidente, muitas pessoas querem ser. Agora, tem que saber a dificuldade, tem que saber da responsabilidade que é. E vocês sabem da responsabilidade, e vocês fizeram até hoje do Veranópolis algo que eu te diria que é a maior propaganda e a maior divulgação que Veranópolis já teve até hoje. Que de muitos anos para cá, sem custo para o município praticamente. Tá? Então, me despedindo agora, só desejando assim, ó, torcedor, continuem pagando a banqueta, continuem pagando o plano 100 que nós temos. O Veranópolis precisa muito de vocês. E da minha parte, muito obrigado por tudo. E para ti, presidente, seja um eterno presidente, continue sendo esse exemplo de presidente que você foi até hoje. Pessoal, assim, falando em Gil Neito, você tem pessoa dentro da cidade que poderia, há muito tempo, antes de mim, assumir esse cargo de presidente, seria tu, Gil Neito. Muitas vezes eu fui lá, te convidando, quase que impondo, né, que tu fosse o nosso presidente e consegui botar ele de presidente do conselho, mas não é ali que a gente queria. A gente queria que tu fosse presidente, pelo menos junto com nós. Sempre respeitamos a tua opinião e as tuas colocações, que realmente não financeiramente, tá? Não é financeiramente porque, graças a Deus, aqui, depois que a gente começou em 4, ninguém botou dinheiro no Veranópolis. Eu sei que antes muitos colocaram e muitos não conseguiram pegar de volta. Mas depois que a gente montou esse trabalho com os 4, tivemos perrengue de dinheiro muito sério ali. Que a gente teve que pegar em banco, pegar particular, mas sempre a gente conseguiu honrar com o dinheiro do próprio Veranópolis. A marca Veranópolis começou a dar o retorno financeiro. Claro que a gente gastou sempre dentro daquilo que a gente tinha previsão de arrecadar. Mas tu seria a pessoa
que eu entregaria o cargo assim, ó, com a maior satisfação e teria certeza que a linha seria a mesma. Até eu digo assim, a minha linha é a tua. Eu aprendi contigo, com o teu irmão, com esse pessoal todo que passou no Veranópolis. Então, não teria problema nenhum. E é evidente que nós estaria te ajudando. E tu concretizaria o teu sonho, tá? A torcida é esse momento que a torcida precisa nos ajudar. Mas a satisfação de a gente estar aqui, ela é imensa. O trabalho que dá, as noites sem dormir que a gente tem, longe da família, agora longe da minha neta, né, que eu teria que ficar longe, que isso aí, acreditem, é um sacrifício muito grande de ter que ficar longe. Mas tudo compensa, Joaquim, tudo compensa. Eu, como pessoa, me desenvolvi muito dentro do Veranópolis. Eu teria que ficar mais 20 anos só para pagar o que o Veranópolis fez para mim. Eu hoje sou outra pessoa. Eu não conseguia falar no telefone, eu era um colono mesmo. Eu tremia quando tinha que falar no telefone. Hoje, falo tranquilamente, às vezes custa vir o pensamento numa rádio gaúcha, sem desmerecer ninguém, né? Mas a divulgação que dá uma rádio gaúcha, eles te ligam. Hoje eu falo tranquilo. E não é só isso. Eu me desenvolvi, eu fiz o discurso do Tite, te lembra? Lá isso aí para mim foi o ponto alto da minha vida. Fazer uma homenagem para o Tite. Quem sou eu? Eu tinha medo quando o Dr. Valdemar foi lá me convidar, eu fiquei 3 noites sem dormir. Gente, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer, né? Isso que tinha 3 na minha frente. Hoje, eu não tenho problema nenhum. E isso eu devo a esse clube aqui. Então, se eu fui um bom presidente, um médio presidente, teve o retorno. Teve o retorno. E assim, a minha maior satisfação, pode acreditar, seria pegar a presidência e largar para ti. Os meus 3, 4 melhores amigos que eu tenho hoje, com 69 anos, saiu de dentro do Veranópolis. Tu, o Quinalha, o Dr. Valdemar, o Wilson Roncato, todos eles eu conheci aqui. Então, o Veranópolis compensa, gente. Não tenham medo de vir aqui nos ajudar. Nós vamos botar o Veranópolis na primeira divisão. E depois vamos entregar para alguém que queira seguir a mesma linha que a gente segue aqui. Tu é o cara. Muito obrigado.